A reforma tributária ela está em todos os locais. E nós vamos falar hoje sobre nota fiscal. Eu sou Renato Rodrigues, vou estar aqui hoje junto com o Marcos Sanches, sócio da Triotécnica. E se esse tema é importante para você, se você é empresário, se você emite uma nota, tenho certeza que você vai emitir, preste atenção nesse podcast que você vai ter aqui informações importantes para o seu negócio. Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Marcos, seja muito bem-vindo. Vamos iniciar o podcast. Se apresenta para o pessoal. Bom, muito obrigado. Obrigado, Rodrigues. Obrigado a você que está aqui nos assistindo hoje nesse podcast falando sobre um tema tão importante. E você tem razão, Rodrigues. Reforma tributária hoje está em tudo quanto é canto, né? Tá no banco da praça, tá no banco. Como o pessoal fala, ninguém vai mais no banco, né? Mas tem outros bancos aí também, né? Tá nas rodas de conversa ali no bar. Enfim, é um assunto que vem hoje trazendo ali uma certa até polêmica e uma certa preocupação. E como eu costumo falar, a reforma tributária, ela é muito abrangente, né? Então, a reforma hoje, entrando propriamente no tema do nosso podcast, que é sobre o impacto da nota fiscal, principalmente, o que vai mudar na nota fiscal, que é um documento que, teoricamente, ali você, até então, não dava tanta importância, né, sobre uma nota fiscal, que passou, né, você, empresário, você, como dono de empresa, passou a vida inteira ali, muitos anos, emitindo uma nota. Houveram algumas transições do ponto de vista. Antigamente você tinha a nota, né, ali emitida à mão, depois a nota impressa na impressora matricial, né? Enfim, algumas transformações ao longo da história até chegar na nota fiscal eletrônica, mas sempre numa evolução. E com a reforma tributária, principalmente, vai ter um impacto significativo na emissão da nota, que é o que a gente vai discutir aqui agora, né? Se você acha que você vai continuar emitindo uma nota da mesma forma que você emitia antigamente, é melhor você parar e ouvir o que a gente tem para falar aqui. É isso aí. Imagina o seguinte, imagine ali você já tem empresa há não sei quanto tempo, emite a nota do mesmo jeitinho, mesma coisa, aí chega um certo período ali, você emitiu uma nota e chega uma notificação falando que você emitiu um documento errado. E muitas vezes até pior, você emitiu um documento errado, você colocou atividade errada, você está pagando imposto errado, tem uma série de fatores. Então, esse é o tema que a gente vai trazer aqui. Então, até pegando um pouco antes aqui, se você está assistindo esse podcast, siga a gente aqui nas redes sociais, aqui no canal, e também dá o seu joinha. Se você tiver alguma dúvida, ou se você tiver alguém para compartilhar, compartilhe esse podcast, até para alguém que seja ali relevante essa informação. Muitas vezes uma nota fiscal que você acha que é só uma nota fiscal, na reforma tributária vai mudar o jogo, e fica aqui com a gente que você vai entender o motivo. O que o empresário hoje, de fato, ele precisa entender em relação à nota fiscal frente à reforma tributária? Onde que o empresário tem que estar olhando? Esse é um ponto muito importante, Rodrigues, porque aqui cabe um pouco do conceito, né, da reforma tributária, né? Que vale, eu acho que em toda conversa, vale resgatar o que é a reforma tributária. Na verdade, a reforma tributária, ela atinge tanto o consumo quanto a renda. Só que aqui nesse podcast hoje nós vamos falar da reforma do consumo. O que é a reforma do consumo? É a reforma referente àquilo que está diretamente àquilo que você, empresário, aquilo que você, dono de empresa, tem e vende. Está ligado diretamente à forma de tributação hoje. Hoje, convivemos ali ao longo da jornada, da vida toda, com os impostos PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. E a reforma tributária, ela vem já sendo discutida ali desde 2023, basicamente, sobre a unificação desses impostos, né? É um período curto, né? É um período curto. E nesse aspecto, quando a gente fala da reforma tributária,
a gente tem duas mudanças significativas em relação aos impostos. O que é? Perceba que a reforma tributária ela tem um viés de unificação, que é isso que eu vou explicar aqui agora. Até então, tínhamos ali PIS, COFINS e IPI. São 3 impostos. 3 impostos. Com a reforma tributária, esses três impostos deixam de existir e dá origem à CBS. Perfeito. Perfeito? E ao longo do processo, da jornada de implantação da reforma tributária como um todo, o famoso ICMS e o famoso ISS, que todo mundo conhece também, que é o Imposto sobre Serviços, ele passa a ser unificado também, indo para uma palavrinha, uma sigla chamada IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Dessa forma, o projeto da reforma tributária vem unificar todos esses impostos, com o intuito de, como todo mundo sabe, o Brasil hoje tem uma complexidade no recolhimento, na apuração dos impostos, perde-se horas e horas, existem estudos específicos sobre quantas horas e quanta mão de obra é necessária para que as pessoas, as empresas, olhem e dediquem tempo para fazer a apuração da melhor forma possível, porque existe alterações diariamente na legislação e com a reforma tributária tende a simplificar. Mas antes de simplificar, a gente sabe que vem um caos inicial. Né? Começa o... Porque estamos em 2026, que é o ano da transição da reforma tributária. Então é o ano dos empresários se prepararem para a reforma tributária. Porque ela tem um calendário que inicia oficialmente em 2027, já com a mudança do PIS, COFINS e IPI, implantando-se a CBS. E aí onde eu quero chegar com isso? Já que a gente está falando que haverá uma alteração na forma de apurar, né, principalmente do PIS, COFINS e IPI já em 2027 agora, o impacto que o empresário precisa entender é que essas mudanças, de certa forma, elas impactam tem que refletir no documento fiscal que você emite. Então, logo a importância, logo o reflexo e logo o porquê nós estamos falando de nota fiscal. Se o documento fiscal oficial é a nota, logo, com a mudança dos impostos, a nota fiscal tem que também refletir muda, né? esse impacto. E, além disso, né, a reforma tributária... por que a gente está trazendo esse tema? Porque é muito relevante, porque isso envolve alguns pontos que a gente vai tratar à frente, mas eu já vou adiantar, principalmente do ponto de vista de sistema, que os sistemas têm que acompanhar. Tem que se adaptar para emitir corretamente, né? Até porque senão você vai fazer esse processo de forma manual e até pegando essa parte do sistema, né? Uhum. Que isso daí hoje em dia, futuro próximo, emitir uma nota de forma ali manual vai ser algo bem complexo. Né? Não existe essa possibilidade mais, né? Então, nesse aspecto da reforma, o impacto da reforma tributária, ela reflete basicamente no documento fiscal que é a nota. Com isso, o empresário tem que estar atento para uma série de alterações ou de atualizações, melhor dizendo, que isso para não ter problema de rejeição de uma nota. Porque imagina você tem uma empresa, tá ali, tem um fluxo de emissão de notas constante e emitiu uma nota. Tudo certo, a nota foi, né? Porém, alguns dias depois, você descobre que essa nota foi rejeitada. Então, o que vai acontecer? Para o seu fornecedor, principalmente, ele não vai internalizar essa nota no contas a pagar dele. Provavelmente você vai ter um impacto no seu fluxo de caixa, porque o recebimento vai demorar mais alguns dias. Para o cliente, né? Se emitir a nota para o seu cliente, ele não vai conseguir... Então, eu emiti uma nota para você. E eu estou tranquilão. Emiti a nota saiu do meu sistema, só que
A depender, o aviso de uma rejeição ele não acontece imediato. Ele pode demorar alguns dias. E esses dias, imagina que transcorreu 5 dias. Você vai descobrir que essa nota, que você achava que estava correta, ela nem o seu cliente nem recebeu. Você, como meu cliente, Sim. nem recebeu essa nota e não internalizou. Então, o processo volta todo para trás, que você vai ter que entender o que aconteceu, né, para corrigir essa emissão dessa nota para que o processo. Então, você tem um impacto também, não só tributário, mas você lembra que eu falei no começo que a reforma é muito abrangente? É isso aí. Você tem um impacto na empresa como um todo, porque esse fato da nota fiscal impactou o seu fluxo de caixa. Mas tem um aspecto importante, Marco. Isso eu não até está um pouco fora, mas se a gente for avaliar, até pegando os pontos que você trouxe, principalmente esse fator relacionado às mudanças necessárias que precisam ocorrer também. Então, nós temos um fator que é ali principalmente quando a gente fala das mudanças da prefeitura, que antigamente tudo era emitido pelas prefeituras, depois começou a ser migrada, e também essa questão do quanto que os sistemas estão preparados. Então, o ano de 2026 não é só o ano para o empresário. Não. Ele é o ano que também está sendo para empresas ali de sistemas, está sendo para o governo. Nesse caso, a gente vai entrar aqui num ponto, né, o que muda na prática, né, o que a gente vê ali, o que o empresário precisa ver na prática, mas nesse ponto, como que você avalia o cenário atual que a gente está vivendo em relação à emissão de nota, que é essa centralização, até mesmo a questão das prefeituras e também em relação aos sistemas? A tendência, como você colocou, principalmente na questão dos serviços, principalmente, muito se usava os portais municipais de emissão. E com a questão da reforma tributária, existe um portal único, um portal nacional de emissão de notas fiscais. Então, muito provavelmente, a grande parte das prefeituras, falando de serviços principalmente, vai abandonar o seu sistema próprio de emissão e utilizar o portal nacional para emissão das notas. E o que ocorre com isso? Você tem que estar atento se no município que você está inserido, nós vimos isso acontecendo no início do ano especificamente, que alguns municípios se anteciparam dizendo, falou assim, olha, a partir de tal data eu não emito mais a nota. Entendi. Perfeito? Então, outros demoraram um pouco mais e pegou o nosso cliente de forma despreparado, né? Não informou, não deu prazo, simplesmente foi lá e falou, agora é a emissão nacional. A partir de agora, você tem que emitir no portal nacional. E mais do que isso, né? Hoje, a grande maioria das empresas utilizam sistemas próprios de emissão de nota. Qual que é o cuidado aqui? O cuidado é você, como empresário, estar atento se o sistema que você utiliza é um sistema também que tem uma robustez mínima, no sentido de saber se ele está aderente ou acompanhando todas as mudanças, todas as transformações da reforma tributária, para que o sistema também se adeque às novas parametrizações. Até porque isso lá na frente, né? Emitir uma nota hoje, até lá na frente eu justificar que o sistema não tá adaptado, isso. Não Por isso que eu falo, né? A questão do impacto da nota fiscal, ela é super importante. Imagina só, e isso já aconteceu agora em 2026. Estou falando que nós estamos em transição. Algumas coisas já estão acontecendo e que isso, por mais que não gere uma cobrança, não gere uma autuação, gera um problema da rejeição de nota, que isso pode gerar um problema, como eu falei agora há pouco, de caixa, pode gerar um problema, gera um problema inclusive de imagem, porque imagina, eu emito uma nota para você, essa nota não chega, você não recebe. Então,
você vai olhar para mim e falar assim, pô, mas você como empresário também, você não está atento a essas mudanças, o seu contador não te orientou da melhor forma possível, então gera um problema, né? E a gente, de certa forma, como dizia um professor meu, diante da lei a gente não pode alegar ignorância, né? Até porque ela está ali para todos ir lá e olhar, né? E o ponto que eu trago, né, falando dessa questão da transição, e isso eu vou pontuar para vocês, é que a partir de 2026, a maioria dos problemas que nós percebemos, que nós acompanhamos e tivemos notícia, foi que a partir de 2026, por teste, teria que em todas as notas já aparecer a alíquota uma alíquota provisória de teste do IBS e CBS, né? para teste do próprio sistema, que isso não teria impacto nenhum. Mas isso não gera autuação, mas gera rejeição se dentro do seu sistema essa condição, esse parâmetro não tivesse feito da maneira correta. Mas esse ponto que você trouxe é importante, Marcos. E agora vamos partir para falar sobre a mudança na prática mesmo, aquilo que o empresário. Mas se a gente for pegar esse último ponto que você trouxe, por mais que hoje não está gerando ali uma multa, é o momento ideal para o empresário se adequar de forma correta. E quando estiver ali dentro da norma, a efetividade disso, ele está de forma regular. Não esperar chegar para ir lá e falar, nossa, agora tomei uma multa aqui, eu vou ter que corrigir. E justamente 2026 é o período isso, né? que a gente chama de transição, mas é um período de teste, é um período para você saber se... para entrar em 2027 da maneira correta, sem ter problemas, porque para 2027, aí sim, se você errar, você vai ser penalizado. Então, agora, você tem que testar, é o momento certo, não vai querer deixar para testar lá em 2027, né? Então, porque lá em 2027, qualquer erro, ele é passível de uma multa, é passível de uma autuação. E aí entrando no... eu ia te perguntar agora esse ponto, né? O que se a gente for... que vai impactar direto aí em relação às notas fiscais de produto, de serviço, nessa emissão? O que vai de fato impactar ali para o empresário? Até para ele estar atento com isso. Primeiramente, né? Assim, na prática, né? Esses impactos. Como eu falei agora, principalmente a questão dos campos específicos para a nova tributação do IBS e CBS. Isso essa é a maior novidade, vamos dizer assim, né? E em relação... Tinha outras questões, quando a gente fala principalmente daquele empresário, daquela empresa de produtos especificamente, existe algumas empresas que se enquadram em substituição tributária. Então, esses campos, ou o código que especifica a substituição tributária e o NCM de cada produto, isso já era importante, porque agora ele se torna mais importante ainda. Se você não fez, se você tem dúvidas se o NCM, né, que é a nomenclatura comum ali do produto, que é uma padronização para você saber que, exemplo, que esse microfone é um microfone mesmo, ele tem um código. Tem um código dele, né? E para esse código do microfone, ele tem uma tributação específica, de acordo com a nomenclatura dele, que é o código. Então, dessa forma, você tendo um enquadramento errado, tanto na substituição tributária quanto no código do produto, você está sujeito a implicações relacionadas ao IBS. Ah, Marcos, mas o IBS, que é o imposto que vai substituir o ICMS e o ISS, ele só vai começar a ser implantado lá em 2029, gradualmente. Tá bom, sim, mas você não pode esperar até lá. Para chegar, porque né? Tem empresas de produtos que têm milhares de itens no seu portfólio. Então, que merece análise, não é simplesmente... esse é esse é assim, esse é assado. Tem uma análise, tem critério, entende? Esse é um ponto, né, Marco? Pegando essa parte da nota fiscal,
Muitas vezes o empresário está ali trabalhando pensando em só ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Mas será se ele está olhando para falar assim, eu não quero perder dinheiro? E muitas vezes uma classificação errada pode estar fazendo ele pagar uma carga tributária errada também. Total. E falando sobre os prestadores de serviço, né, também existe o código de serviço, também isso é importante ser revisado, e principalmente o que a gente já falou, né? Antes da reforma, havia uma questão assim, cada município tinha seu sistema, falamos há pouco. E um dos pontos interessantes da reforma tributária, a gente acaba vendo só a parte negativa, né, da reforma, ela contribui para essa padronização. Então, imagina, se eu tenho uma empresa que eu tenho unidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras capitais, e se cada município desse eu precisava emitir uma nota local, eu tinha que entender qual é o funcionamento de cada localidade dessa, em relação ao ISS, a emissão da nota. Sim. Então, hoje, com a reforma, através do Portal Nacional, essa questão desigual, desuniforme, ela deixa de existir, porque eu tenho um único local para emissão da nota. Então, o alerta fica aqui para saber se realmente o seu município já está adequado ao Portal Nacional, se o seu sistema está adequado ao Portal Nacional e assim por diante. É coisa que o empresário não está de olho, né, Marcos? Não está de olho. Olha, tem os pontos que você trouxe, né? O empresário ele tem que ver ali, isso para qualquer empresário, tem que ver os campos obrigatórios que mudou da reforma tributária, empresas do comércio, principalmente ali indústria, ver a parte do SESC e do NCM. Exato. As empresas de serviço vê a parte de, principalmente, muitas vezes a empresa de serviço acha, não preciso ter ali o meu KNAI, posso ter qualquer um. Não, tem isso, vai influenciar também. E o KNAI está atrelado ao Código do Serviço. Ao Código do Serviço. Né? Então, todos esses pontos que você vem trazendo é importante até para o empresário entender que isso é, de fato, a mudança que está acontecendo na reforma, certo? Exatamente. E aí, falando um pouco da questão de regimes também, né? Às vezes, a reforma, ela, dentro do seu aspecto de padronização, muitos regimes ali, eles deixarão de existir, né? E com isso, há um ponto de atenção, né? A reforma, ela prevendo essa igualdade, ou uma padronização entre todos os estados da federação. Hoje a gente sabe que existe no estado de São Paulo regimes especiais para uma determinada categoria de produtos, para um determinado segmento, né, para um determinado serviço e assim por diante. A reforma, na sua totalidade, ela prevê acabar com esses regimes diferenciados para que todos, né, estejam de forma igualitária em todos os estados. Não tenha aquilo que a gente chamava ou chama ainda de guerra fiscal. Isso vai acabar. Isso é um ponto, né? Então, os regimes, aí falando de regimes do Simples Nacional, principalmente, a regime tributário, né? Lucro presumido, lucro real, a gente sabe que isso vai ter uma tratativa totalmente diferente. Nós vamos falar em um podcast por esses dias sobre a questão do Simples Nacional, que muita gente acha assim, não haverá mudança. Eu sou Simples Nacional, eu não vou ser atingido pela reforma. Não existe isso. Nunca uma escolha vai ser tão importante, né, Marcos? Exato. Diferente do regime, acho que escolhas e se preparar para isso vai ser o diferencial. Então, né? Você olhar para os regimes tributários existentes hoje é super importante. Olhar para os regimes diferenciados, se você tem uma condição especial dentro do seu segmento, né, ou você tem um benefício fiscal dentro do seu segmento, tem que ficar atento com aquilo, né, com o que vai ser impactado pela reforma tributária. Então, eu diria, hoje, voltando um pouco principalmente dos regimes tributários, Simples Nacional tem um impacto a depender para quem você presta
o serviço ou para quem você vende, se é B2C ou B2B. Lucro presumido e lucro real, hoje, basicamente, as tributações, elas vão ser equivalentes, né? A gente sabe que a tributação do lucro, existe uma diferença muito grande hoje, na forma atual, entre lucro presumido e lucro real, hoje, principalmente do ponto de vista de base de cálculo e no que tange à tomada de crédito. Hoje, podemos tomar crédito somente no regime do lucro real. Lucro real. Com a reforma tributária, a gente vai poder tomar crédito em todos os regimes. Então, é necessário que você, empresário, olhe para o seu regime, olhe para o impacto, olhe para quem você se relacione. Isso aí, faça planejamento, né? Porque não tem uma fórmula pronta, é analisar, Exato. entender cada negócio, né? Isso. E o que mais muda? Tem mais algum ponto, Marco, que você tem vê que muda? Uma questão das notas fiscais de consumidor também, né? Aquela questão do cupom fiscal, isso vai ter que ter um cuidado, né? Para que você tenha os dados do seu consumidor também. Lembra aquela história? Você tem eu emito uma nota e você tem um cashback de parte daquele retorna para você. Isso só o empresário vai passar a ser responsável por o dado do seu cliente estar de forma correta. Então, as grandes mudanças, e aí fazendo um resumo, né, de todos esses impactos, eu diria, né, do ponto de vista da nota fiscal, você verificar realmente se o seu sistema está adaptado, revisar os seus códigos de NCM, revisar os códigos de... Isso você está falando em relação a o que o empresário já pode fazer na prática para... Só para fazer um Mas antes resumo. de você dar essas dicas aí, você que está assistindo a gente, acompanhando, vai ver uma informação muito importante. A gente trouxe os aspectos da reforma, trouxemos aqui para você informações sobre essa mudança e agora nós vamos trazer assim dicas práticas para você já parar ali, olhar e já começar a colocar no seu dia a dia. Então, se você está gostando desse vídeo, se você vê que esse vídeo também serve para alguém que você tem contato, compartilha com ele. Segue a gente aqui, dá o joinha. Se você tiver alguma dúvida também, manda para a gente. E agora nós vamos ter, dentro do podcast, nós vamos ter 2 pontos bem importantes relacionados à emissão de nota fiscal, a importância desse documento que vai se tornar com a reforma tributária. Então, continua aí que você vai ter agora insights importantes que o Marco vai trazer sobre o que você pode fazer na prática já pensando nessa reforma tributária e no que está por vir. Que eu estava acabando... A dinâmica do tema aqui, ela vai e volta, né? Mas, de certa forma, fazendo um resumo do que a gente falou, principalmente você estar ali atento ao seu sistema. Se você não sabe se o seu sistema está adequado, entre em contato com o fornecedor do seu sistema, saiba se realmente ele está adequado e, ou melhor, procure sistemas também que sejam sistemas conhecidos de mercado. Não precisa ser um grande sistema, um sistema complexo, mas sistemas conhecidos, né, que estão ali já há algum tempo no mercado, que tem uma ampla utilização já, né, de usuários e assim por diante. A questão dos NCMs, como eu falei, isso é importante. Se você não tem dúvidas sobre isso, consulte o seu contador, consulte uma consultoria. Todos eles estão aptos ali a fazer essa revisão. É muito importante a fazer essa análise nesse momento, né? É importante mesmo essa parte, principalmente pensando no impacto que pode ter, né? O prestador de serviço, principalmente, ali tem que estar atento à questão do portal nacional, da emissão da nota. Se cadastrar, fazer essa emissão. Exatamente. Enfim, aquilo que eu... E assim, né? Hoje, falando um pouco se você tem uma distância, acho que isso é um ponto relevante. Se você tem uma distância hoje do seu contador, ou acha que o seu contador ele ainda é só o cara lá que vai tirar seu balanço e emitir seu imposto para pagar, você precisa se aproximar dele. Porque no seu negócio hoje, o contador ele é peça fundamental. Porque é a pessoa que tem que estar
totalmente atualizadas na orientação dos caminhos, dos melhores caminhos a seguir nessa transição. Então, o seu contador hoje, ele passa a ter uma questão estratégica. São ações mais preparatórias do que de fato pensando, porque a gente não tem nem a alíquota definida, não tem ainda fechado, mas são ações. Primeiro verificar ali, entrar em conta, ver o sistema se está adequado, emitir a nota fiscal. Fazer ali toda a parte de análise de NCM, o SESC, verificar toda a parte de KNAI, analisar. Também ver a parte principalmente ali da prefeitura. Daí vai chegar um dia que você vai entrar na prefeitura e não vai estar emitindo nota mais por lá. Exato. Então você pode verificar, será se minha nota, quando que vai mudar? Tem prazo, não tem? Falar com o contador. Então foram dicas, Marcos, eu vejo que é muito importante. E a gente... nós trouxemos aqui os pontos relevantes em relação à nota fiscal. E aí, para a gente trazer para o empresário, principalmente para ele achar que... Para ele não achar que a gente está trazendo algo que não precisa ver agora. Até para ele entender, no caso da nota fiscal, hoje, até pela mudança que está vindo aí pela reforma tributária, qual que é o impacto que ele pode ter lá na frente pensando, vou cancelar uma nota, emitir uma nota errada, colocou um código errado? Isso é fundamental, né? Porque a margem para erro de uma nota fiscal hoje, ou um cancelamento de uma nota fiscal, ela vai ser praticamente nula. Por que eu falo nula? Qualquer emissão de notas hoje, você estará sujeito a uma multa pelo cancelamento. Então, todos esses pontos que nós trouxemos aqui agora, de verificação do sistema, de verificação dos códigos das notas, verificar se o seu cliente, para quem você emite a nota, você está com os dados corretos na sua base de dados, isso são ações que vai prevenir que você seja, de certa forma, penalizado e tenha um prejuízo relacionado à nota fiscal. Nesse ponto, nós já sabemos, existem ali tramitações, informações de que o cancelamento de uma nota fiscal, ele vai gerar uma multa. Não sabemos ainda quanto que é mensurar esse valor, mas sabemos que existirá uma penalidade para a empresa que provocar o cancelamento de uma forma. E, principalmente, vai existir algumas janelas, provavelmente, de tempos que você possa emitir, mas a ideia principal é tolerância zero para cancelamento de nota fiscal. Então, esse é o impacto. Né? A lei ela vai deixar de ser branda e vai se tornar algo bem sério assim, nesse ponto, né? Por que eu acho que isso faz sentido em relação à reforma tributária? Porque se a gente linkar com outros aspectos da reforma tributária, exemplo, se eu emito uma nota para você, o crédito dessa nota ele vai ser automático. Existe uma outra questão que a gente vai abordar depois, é o split payment. O que é o split payment? Se eu emito uma nota para você, o imposto dessa nota, quando você efetuar o pagamento para mim, ele já vai ficar retido. Então, como que eu vou ter uma nota cancelada depois? Esse vai ser um problema. A tomada do crédito, você vai me escolher como seu fornecedor, porque você vai precisar do meu crédito, do meu produto. Como que eu vou cancelar essa nota depois? Porque você já utilizou na sua apuração de crédito, de impostos essa nota. Então, esses aspectos dessa rigidez em relação ao cancelamento de uma nota fiscal ou não, eles têm embasamento nesses pontos, entende? Então, por isso que eu estou chamando dessa tolerância zero na emissão da nota. E outra coisa, a questão da própria impacto no caixa das empresas, por dois motivos. O impacto, se eu emito uma nota hoje errada, o meu fornecedor não consegue internalizar, logo ele não me paga. Ou se eu não faço essa revisão, que eu acabei de falar, dos códigos de produto, dos CSTs,
dos códigos de serviço, eu estou incorrendo num erro de estar pagando um tributo a mais, provavelmente. Não é só um problema. Ou pagando um tributo a menos, que isso lá na frente vou incorrer em multa e juros por um recolhimento incorreto. Muito bom. Certo? Excelente. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. Antes de terminar, eu gostaria até de estar fora do contexto aqui, fazer um bate-bola com o Marcos. São 4 perguntinhas, coisa rápida, fica como orientação para vocês. Então, Marcos, perguntinhas, 4 perguntinhas aqui de dicas para o empresário. Uhum. Para o empresário emitir a nota fiscal, o que você indica? Emitir a nota manual ou por sistema? Não existe manual mais. Manual que eu falo é entrar lá no site lá entendi. do emissor nacional e fazer a emissão ou direto por sistema? Não, eu recomendo o sistema, desde que bem parametrizado. Aí, uma outra dica, o empresário está ali, precisa emitir uma nota correndo. Emite ali de qualquer jeito, depois vê, ou vai lá, se certifica e vê o processo correto? Se certifica primeiro. E um outro ponto, vê lá, fica quebrando a cabeça sozinho ou pede orientação ali para o contador, para algum especialista? O que? Como diz, o contador, o especialista, o consultor, nesse caso, é a ferramenta. É a ferramenta para trazer, né? E uma outra dica ali, esperar a reforma bater ali bater na janela ou já se planejar? Uhum. A reforma, nós estamos praticamente no final do mês de abril, já se foram 4 meses dessa transição, e não pense você deixar para olhar para tudo isso lá em dezembro, você vai ter tempo. Não vai. Porque são muitas questões, o assunto é bem abrangente. A gente aqui, na Triotécnica, estamos falando sobre a reforma tributária já desde 2025 e a partir de 2026 agora, nossos temas basicamente são infindados em relação ao assunto reforma tributária. Tanto é que toda segunda-feira nós temos aqui um podcast com um tema novo sobre reforma, porque o assunto é muito vasto, né? Então, não dá para você abordar todos os temas em uma única live, um único podcast de 40 minutos. Então, por isso até da fragmentação dos temas, até para facilitar o entendimento, porque é um assunto denso, é um assunto que envolve muito detalhe, né? E hoje, com a reforma tributária, principalmente ali em relação à emissão das notas, o ponto imita correto a primeira vez. É isso aí, depois vai no fluxo, né? Exato. Perfeito. Então, esse o ponto. Qualifique seus fornecedores, qualifique sua base de dados, para que hoje você é responsável pela sua base de dados. Né? Se planejar, de fato. Se planejar. Né? Excelente. Com antecipação, né? Perfeito. Pessoal, você que acompanhou o nosso podcast até o final, agradeço a companhia. Nos sigam aqui nas redes sociais, nós temos também os outros canais. Envie para a gente uma dúvida, deixe o seu joinha. E esse podcast aqui foi para a gente falar de nota fiscal. E obrigado. Um outro, só para finalizar aqui e para fazer me despedir aqui também do pessoal, a mensagem a reforma tributária não é um bicho de 7 cabeças, né? Você só precisa estar preparado para ela e se antecipar aos fatos. Se você não se preparar e deixar as decisões, né, todas as alterações, modificações que você precisa fazer na sua empresa para a última hora, aí sim ela se torna um bicho de 7 cabeças, e conte sempre com o apoio, né, de um especialista, de uma pessoa realmente que está atualizado no mercado, tenha referências dessa pessoa, desse profissional. Isso é muito importante. E é isso. Então, esse sobre o tema da nota fiscal é um tema que parece tão simples, mas você vê existe uma complexidade, de certa forma. São detalhes que todos precisam estar atentos. Então, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente,
que vão assistir esse podcast. Tendo dúvidas, como o Rodrigues falou, mande sua dúvida para nós aqui. A gente vai responder na medida do possível. Tendo necessidade de revisão sobre o seu produto, o código do seu serviço, né? Sobre um planejamento, um diagnóstico tributário da sua empresa, a gente também está pronto aqui para apoiar vocês. Muito obrigado. Excelente, obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.